Bom dia, alunos. Nessa semana, na disciplina de Cultura de Goiás, nós vamos discutir como nós vamos iniciar, né, porque é um pouco grande esse conteúdo, como ocorreu a ocupação do território goiano desde o início, né, da colonização até os dias atuais, certo? Bom, povoamento de Goiás. Aqui eu tenho um resumo de como que se deu esse povoamento. Esse povoamento de Goiás é um povoamento, como que eu vou explicar? Muito irregular e muito instável. Por quê? Porque esse povoamento ele ocorreu durante o ciclo do ouro. E como vocês sabem, à medida que se descobriam ouro, cidades surgiam e quando acabava o ouro, essas cidades morriam. E não foi diferente aqui no estado de Goiás. Então, por isso que ele é um povoamento irregular e instável, certo? E nós vamos falar também sobre as áreas, né, desse povoamento, essa divisão em 3 grandes áreas de povoamento. Então, vamos lá? O período, né, esse povoamento do estado de Goiás, ele iniciou-se com as bandeiras. As bandeiras eram expedições, viagens que tinham por objetivo tanto apreender índios como descobrir ouro. E vocês sabem que no início da colonização, os portugueses não conseguiram encontrar ouro. Então, eles sempre organizavam novas expedições, principalmente para dentro, para o interior do continente, com essa esperança de encontrar ouro. Então, possivelmente, a primeira bandeira que teve aqui no estado de Goiás, né, foi entre 1590 e 1593, certo? Eram viagens de anos, viagens que tinham que ter muita gente e que muitas pessoas morriam durante essa caminhada. Nesse período, né, Goiás pertencia à capitania de São Paulo, ok? Vamos mais para frente. Aqui nós temos, né, o mapa do estado de Goiás no início da colonização. Nós sabemos, né, que essas expedições, muitas delas aproveitavam essas bacias hidrográficas para poder subir, né, para o território. Então, tem o seu surgimento no contexto histórico do Brasil do século XVIII, ou seja, o povoamento, né, do estado de Goiás começa no século XVIII. Em 1682, ocorre a chegada da bandeira do Anhanguera, Diabo Velho, no Rio Vermelho. Nós vamos descobrir o porquê que ele se chamava Diabo Velho. E em 1749, até 1749, Goiás pertencia, né, à capitania de São Paulo. Após essa data, Goiás é classificado como uma capitania. Então vamos lá. Nós não podemos falar sobre a história de Goiás sem falar de Bartolomeu Bueno da Silva. Bom, explorador brasileiro do século XVII, aspirando a explorar o sertão goiano, organizou uma bandeira e partiu para lá em 1682, sendo acompanhado de seu filho de apenas 12 anos de idade. Descobriu muitas minas de ouro naquela região, graças aos seus esforços que foram recompensados no seu empreendimento. Conta a lenda que Bartolomeu Bueno da Silva em Anhanguera procurava as ambiciosas minas quando deparou com índios que impediam a entrada da bandeira em seus territórios. Teve uma ideia, encheu uma pequena vasilha de álcool e ateou o fogo. Os índios acreditavam tratar-se de água e, diante da ameaça do bandeirante de queimar-lhes os rios, renderam-se. Não só permitiram a entrada dos exploradores em seus territórios, como ainda lhes revelaram a localização das minas. Depois desse período, Bartolomeu voltou para São Paulo e seu filho, 40 anos depois, né, Bartolomeu Bueno, filho, voltou e fundou a capitania. A primeira região ocupada, né, do estado de Goiás foi a região do Rio Vermelho, ali próximo à cidade de Goiás. Fundou-se o Arraial de Santana,
Então, o primeiro nome que a cidade de Goiás teve, né, foi Santana. O povoamento determinado pela mineração do ouro é um povoamento irregular e mais instável, sem nenhuma ordem. Isso é extremamente importante para vocês, né? Saber que esse povoamento ele era irregular e instável. Ele seguia o ciclo do ouro. Quando o ouro se esgotava, os mineiros mudavam-se para outro lugar e o povoamento definhava-se ou desaparecia. Bom, o povoamento do estado de Goiás ficou dividido em 3 grandes zonas. Centro-Sul, com a série desconexa de arraiais no caminho de São Paulo, nas proximidades, como Santa Cruz, Santa Luzia, que seria Lusiânia, Meia Ponte, Pirinópolis. Meia Ponte era o principal centro de comunicação, chegando a disputar com Vila Boa a categoria de sede do governo. A segunda zona seria a região do Tocantins, no Alto do Tocantins ou Maranhão, certo? E a terceira zona é o norte mesmo do estado de Goiás, que abrangia uma extensa zona entre o Tocantins e os Chapadões, né? De Bahia, do Maranhão, São Félix Cavalcante, São José do Duro, Dianópolis, Porto Real, que seria Porto Nacional hoje. Bom, a população durante esse período da ocupação do território goiano, ela era formada por maioria de escravos negros, brancos, maioria homens. Era comum a prática do concubinato, ou seja, eles, né, tinham lá suas concubinas negras, isso favorecia a mestiçagem, mas não reconhecia o casamento. Em 1749, Goiás torna-se capitania. Por quê? Porque até então ela pertencia a São Paulo. Até 1750, o ouro foi lucrativo e de 1751 a 1770 se tornou arriscado e após 1770 ruinoso, ou seja, o ouro, né, depois de 1770, ele praticamente acabou. No final do século XVIII, ocorre a decadência da mineração. Com isso, vários arraiais desapareciam. Já no século XIX, a imagem de Goiás era de atraso, preguiça, indolência e decadência. Em meados do século XIX, a pecuária tirou Goiás do estado de marasmo. O gado se tornou mercadoria e mola propulsora da economia goiana. E aí, semana que vem, nós falamos sobre o restante da ocupação do território goiano.